Só os mestres, só os bravos. Vamos deixar o pessoal entrar. O que eu combinei com o Filipão, com o Piacenzi? Uma conversa de boa. Aí, chegou o homem. Uma conversa de boa, trazendo conteúdo teórico e prático sobre musculação, já que a outra live que eu fiz sobre musculação, despretensiosa, bombou e o pessoal curtiu muito. Há pouco tempo eu fiz uma pesquisa no Instagram e realmente eu tenho um público muito grande de seguidores que já emagreceu um tanto e já começou a se preocupar com o pós-emagrecimento. O que também é uma coisa até um pouco errada, porque a musculação ela já entra em todas as fases da mudança do estilo de vida e em todas as fases do cuidado de si, do autocuidado e da busca por saúde. Pronto, então com sobrepeso, obesidade, etc., vamos lá. Musculação faz parte de tudo isso. Mas eu percebi um interesse maior por musculação porque o pessoal agora está querendo, além da perda de peso, também uma questão estética envolvida. Então, muito do que nós vamos falar hoje, além de saúde, de estilo de vida, é a questão da hipertrofia, da estética e o que mais nos chamar a atenção para que a gente consiga, então, traçar uma live legal de utilidade. Utilidade. Vamos lá, vamos botar o homem aqui para falar com a gente, vamos aprender. Fala, mestre! Boa noite. Boa noite, meu velho amigo. Como é que tu tá? Tudo tranquilo? Tô bem, você? Tudo legal, cara. Tava ansioso para a gente ter essa conversa. Hoje nos stories, quando eu tava falando que a gente ia conversar, eu disse assim, eu vou contar pro Piacenzi como é que eu conheci ele. Ele nem sonha como é que eu conheci ele. Olha, e eu me lembro... não sei. não tem como saber. Porque a gente nunca tinha se falado antes, né? Mas eu me lembro muito bem que lá nos altos de 2012, 2013, estava eu conversando com o Dr. José Carlos Souto, quando o Souto estava começando o blog dele lá sobre low carb e tudo mais. E aí surgiu um artigo lá no blog do Souto, assinado por Felipe Piacenzi. Eu disse, pô... E aí eu me lembro que o Souto comentou assim, pô, não tem nada no Brasil, não tem nada em português no nível do que o Piacenzi escreveu. E aí eu gravei aquilo, cara, lá naquela época, lá 2012, 2013. Aí eu acho que falava sobre emagrecimento, sobre HIIT, sobre, sei lá, era uma coisa assim, aquilo que o Souto sempre comenta, que a gente não pode usar o exercício como ferramenta emagrecedora, e etc, etc. Aí tu traçou assim... todos os parâmetros ali, foi ali que eu te conheci, dali eu já comecei a te seguir, assim, ver teu trabalho, e agora, 2022, a gente senta para conversar sobre isso aí, meu velho. Um 10 prazer estar anos, aqui né, contigo. cara? Quase 10 anos. Prazer todo meu. E é legal, né, a gente olhar para trás e ver essa estrada e ver que a gente, mesmo lá atrás, já estava acertando mais do que errando, né? Isso é legal também. É isso aí. A gente tem muita coisa para conversar, mas eu me lembrei de começar assim. Se eu falar aquela frase, um jargão que a gente escuta falar muito, já que a gente vai falar sobre musculação, se eu disser assim, musculação é o pai e a mãe de todos os esportes. O que tu me diria, Felipe? Você está completamente correto. Eu desconheço algum esporte que não tenha a musculação como meio. Seja meio para simplesmente aumentar a massa muscular, como nos fisiculturistas, seja um meio de prevenir lesões, de aumentar a potência muscular. Ela é um componente de todos os esportes. Mas o interessante, Marcelo, é que ela não é um esporte. A musculação é uma modalidade de treinamento que permeia todos os esportes, mas não é um esporte. Não há competição dentro da musculação, não há competição de musculação. Você tem alguns exercícios que você retira do contexto, tipo supino, e aí você vai fazer uma competição de levantamento supino.
Então, tem atletas de levantamento supino. Mas a musculação não é um esporte. Eu gosto muito de falar isso porque isso impacta diretamente no índice de lesões da musculação. Por isso que ela é muito, 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 muito segura. Ela não é um esporte. É diferente do CrossFit, que é um treinamento com pesos, mas é um esporte. Tanto dentro do treinamento do boxe, como em competições externas, você compete em CrossFit, que é um mix de modalidades, mas você compete no CrossFit. Na musculação, não, que é muito bom, porque você pode fazer musculação com 1 quilo, você pode fazer musculação com 100 quilos e tá tudo bem, entendeu? Muito bem, interessante essa análise, cara. E o que tu diria, o Piacenzi, qual seria a principal função da musculação na vida da pessoa comum? Olha, são algumas, mas eu diria que a principal seria a funcionalidade. Então, tu poder trabalhar sentado sem sentir dor nas costas, você poder brincar com seus filhos, você poder subir lances de escada e ficar tudo bem, ter firmeza nos joelhos, nas articulações. Então, eu diria que a funcionalidade. E é interessante a gente falar sobre isso, porque houve um tempo em que a musculação não era vista como funcional. Você tinha muitos exercícios segmentados, ou uma crença que a segmentação e o isolamento era a musculação, ou seja, treinar bíceps, treinar tríceps, treinar cadeira extensora e não fazer os levantamentos de e não fazer os levantamentos, como agachamento, levantamento supino, barra livre, e aí o treinamento funcional, que é aquele funcional de academia, funcional de parque, foi tomando esse lugar. Mas com o tempo, eu creio que nós, os treinadores atualizados, a gente retomou a musculação, retomou, vamos dizer assim, a posse desses exercícios funcionais e globais, multiarticulares, trazendo de novo um lugar importante para a funcionalidade da musculação. Então, eu diria que a funcionalidade é o principal, mas é lógico que não é o único. E agora a pergunta que vai vir adiante, não sei nem se tem resposta, não sei se a gente consegue dar essa resposta em live, assim. Mas o que caracteriza o exercício da musculação de maneira a dizer que ele está sendo efetivo e capaz de cumprir a sua função, que é de entregar melhora de performance, melhora da funcionalidade? Marcelo, dor muscular tardia não é. A gente já tem estudos que mostram que o treino não precisa acontecer a dor muscular tardia, ou seja, aquela dor que a pessoa vai sentir no músculo, aquela dorzinha que você sente ou sem acontecer nada, ou mesmo pressionando ou contraindo o músculo, 24 horas, com um pico de 48 horas depois normalmente, não é. Eu diria, cara, que um parâmetro legal, não diria que não é científico, mas é legal, são os tremores. Você está treinando, está fazendo musculação, você atingiu aquele ponto onde você está tremendo, isso durante o final das séries, né? E depois do treino. Então, tu terminou de treinar, você vai apoiar lá no balcão, o braço está tremendo. Você vai descer a escada, a Sim. perninha está dando uma falhada. Eu diria que esses são bons parâmetros de que você estimulou ali de maneira contundente o músculo. Sim. Quer dizer que vai trazer resultado? Não, porque depende de uma série de fatores pós-treino. Mas aquele treino estimulou. Se você cuidar direitinho, muito provavelmente a coisa vai acontecer. Sim. Eu me lembrei de fazer essa pergunta hoje, eu terminei o consultório, aí saí e fui para a musculação. Eu faço 4 ou 5 dias da semana. E aí, pô, eu tenho live com o Piacenzi, eu vou dar um pump aqui de bíceps para estar bonito lá, né? Para ficar bonito, né? E aí fui para academia. Quem nunca? E aí me lembrei da nossa conversa aqui, porque aquela coisa a gente fica olhando assim, entre uma série e outra, dá uma respirada. E aí eu vendo assim que a maioria das pessoas que estão despretensiosas assim na academia, elas dizem assim, não, estou fazendo musculação. Mas o que a gente percebe assim?
Primeiro, o nível de esforço muito pequeno. Eu vi uma moça, e daí eu me lembrei de falar contigo, que tá assim, ó, fazendo uma puxada, assim, sabe? Que daria tranquilamente para olhar para o lado e comentar com a amiga, assim, tu assistiu o BBB ontem? Daria tranquilamente para perguntar sobre o BBB. E a outra coisa, assim, ó, amplitude de movimento, sabe? Amplitude de movimento, então, esforço, amplitude de movimento, cadência, tempo sob tensão, essas coisas que eu não tenho a menor ideia, porque eu aprendi com o meu treinador. Eu até ia começar essa live dizendo assim que vocês, educadores físicos, treinadores, caras, vocês têm um papel na vida das pessoas muito maior do que dos médicos. Sinceramente. O médico, por enquanto, tem um papel muito grande nas doenças e tudo mais, mas na saúde, vocês, treinador, pô, o que eu aprendi com o meu treinador, cara, eu treinei porque agora o meu treinador está em outro clima, ele tá deslanchando, tá fazendo outros projetos maiores, por enquanto eu estou sozinho agora, mas treinei por quase 10 anos com o mesmo treinador. Eu acho que eu aprendi, tipo, 20% do que vocês sabem. Aprendi, acho que uns 20%. Tem uns 80% que me faltou tempo para aprender. Mas eu queria que tu falasse sobre essas variáveis, assim, porque às vezes a pessoa tá lá na academia e ela, coitada, eu fico ansioso, porque eu percebo, assim, não está sendo efetivo por causa dessas variáveis. Que variáveis tu chamaria atenção para a pessoa que está começando ou está em carreira solo na academia, que tem algumas coisas que tem que cuidar. Você sabe que, Marcelo, você tocou acho que no ponto principal. Carga e esforço, cara. Eu estou tentando até achar um estudo aqui, que eu tenho separado para escrever um conteúdo. Achei aqui, que é o estudo do Santos, 2020. Ele é brasileiro. Eles recrutaram, né, estudantes de educação física entre 18 e 32 anos. Deixa eu achar aqui os principais achados. E aí, são pessoas treinadas. E aí ele queria saber se essas pessoas conseguiam acertar a carga em 3 exercícios. Um dos dados interessantes é que 80% das mulheres desse grupo não estavam treinando com a carga adequada em nenhum dos 3 exercícios. Em nenhum dos 3 exercícios. Eu acho que era puxada e supino e leg press. 20% das mulheres estavam acertando no leg press e 80% não estavam acertando em nenhum dos 3, cara. Então, assim, esse estudo, ele mostra umas coisas chocantes, assim, o nível, a quantidade de pessoas que acerta a carga, ou seja, que treina com esforço real em todos os exercícios na academia, eu vou estimar em 5%. 5%. Eu acredito. Então, outro dia eu postei um vídeo, a pessoa estava fazendo uma gracinha, né? Aqueles vídeos de meme e tal, e atrás tinha uma pessoa treinando. Eu juro pra você. Eu vi o teu vídeo, eu vi. Era uma cadeira extensora atrás e o rapaz estava só... Teve esse também. Teve esse também, que o cara fazia curtinho e fez mais de 50 repetições, olhando no celular. Sim, Será sim. que a carga estava certa? Mas esse, Marcelo, era assim. A menina estava fazendo uma puxada neutra. Eu não sei o que ela foi fazer. Eu sei que ela largou uma das mãos, ficou aqui e arrumou o cabelo. Mexeu. Então, assim... Claro que é por falta de instrução, né, Piachese? É claro, a gente não conversa, por isso que a gente tem que conversar sobre isso. Porque eu, às vezes, no consultório aqui mesmo, ou quando eu tenho uma reunião com os alunos do meu curso lá, e eu explico assim para eles. Teve uma que uma vez me disse assim, mas Marcelo, tu faz muita careta fazer exercícios. Olha, se eu conseguir, eu consegui mudar o meu corpo várias vezes, Piachese. Eu fui gordão, depois fiquei magrão, depois eu ganhei um pouco de músculo, depois eu fiquei gordinho, depois ganhei mais. E a última grande transformação que eu fiz quando eu sentei com o Léo Pacheco, que é o meu coach, meu treinador, eu disse, cara, uma vez na vida eu quero ficar bem, cara, quero trincar, assim, quero ficar forte. E aí a gente começou, eu achei que eu ia conseguir fazer uma grande transformação em 9 meses, acabou que eu levei 18 meses para fazer o que eu queria fazer, demorou muito mais, mas fizemos, assim, conseguimos fazer, treinando forte, direitinho. Quando eu aprendi o que era intensidade de treino, isso que eu treinava com o Léo um baita tempo, mas o Léo, assim como tu,
cara muito sensível, estudioso, assim, conseguiu me levar vendo, pá, Marcelo está trabalhando demais, não está comendo, não tem recuperação. Não adianta eu querer matar. Aí depois, quando eu sentei com ele, disse, não, vamos fazer valendo. Ele disse, não, então tá. Mas então, pô, tu tem que me entregar tempo de recuperação, tu tem que me entregar comida, tu tem que me entregar o mínimo do pós-treino, aquilo que tu comentou. E aí, quando eu aprendi mesmo, eu vi assim, meu Deus, aquilo que eu achava que era o ápice do esforço é o aquecimento. É o aquecimento. Hoje eu olho para. Hoje eu fui treinar sozinho. Aí fiz um treino de bíceps e tríceps, de tríceps e bíceps, na verdade, porque o tríceps é o meu fraco, deu tríceps e bíceps. Eu vi o teu último vídeo lá falando sobre entregar mais no primeiro, do Paulo Musi lá. Perfeito. E aí a gente já cuidava essa coisa, o meu tríceps ele tá atrás do bíceps. E aí, cara, entreguei uma intensidade absurda, assim, absurda, que lá antigamente, quando eu estava começando, meu Deus do céu, eu olharia alguém falar que assim, essa pessoa vai morrer, provavelmente, porque é um volume de treino muito maior. Só que, qual é o paradoxo, o que eu queria que tu falasse, assim? Isso que a gente acha que é demais, não é demais, é que aquilo é o que é mesmo, sabe? As pessoas se assustam com treinamento até a falha, por exemplo. Mas quem está acostumado a estudar... Então, por exemplo, se eu abrir um estudo aqui agora, de 2 meses atrás, buscar os estudos feitos com idosos, os pesquisadores levaram idosos sedentários até treinar até a falha. Então, assim, dentro de certos contextos, é muito, muito seguro você levar o músculo ao limite da exaustão. Então, não... Mas as pessoas têm medo. É lógico que, poxa, um supino com barra, um agachamento, isso aí tem que ser feito com mais critério e dentro de uma estrutura de segurança. Mas em muitos exercícios dá para você treinar até a falha tranquilamente. Igual você falou, pô, treinei bíceps e tríceps. Cara, dá para chegar a falha em todos os exercícios, em todas as séries, porque é muito seguro. Você vai treinar na polia, com halteres livres e tudo mais. Então, a gente tem que sempre chegar na falha, ô Felipe? não tem que chegar sempre na falha. Treinos mais longos pedem exercícios sem falha. Agora, se você quiser otimizar o seu tempo, aí você senta o laço na falha e aí você mata o seu treino em 30, 40 minutos. Então, eu gosto sempre de contar a história do Dorian Yates, que era um fisiculturista, que o cara fala, pô, eu treinava 4 vezes por semana, 45 minutos. Que loucura. Ele foi campeão do Olímpia. É lógico que é uma intensidade absurda. Mas o que eu gosto de mostrar, que dá para você encher o treino, dá para você deixar o treino muito denso e economizar tempo. Porque isso é importante também. Muitas pessoas acreditam, pô, caraca, pô, o Marcelo tá falando ali, aí eu vou ter que separar 2 horas do meu dia. Aí não dá para mim. Pô, não precisa. Entendeu? Então, tem várias formas de você combinar o treino. Sim, mas aqui, agora uma dúvida mesmo que eu não sei a resposta e estou te perguntando mesmo, assim. Um treino otimizado, tá? Vou pegar o meu personal, ou vou pegar o Felipe para me treinar. Acompanhamento, querendo dizer assim, que eu vou minimizar a chance de erro. Então, que provavelmente, então, como eu estou bem acompanhado com um profissional, então provavelmente eu vou conseguir a melhor carga para o melhor volume, vai dar certo. O que tem melhores resultados? É um treino mais curto, com uma tonelagem maior, assim, chegando à falha com poucos, ou se eu tenho tempo e tenho capacidade aeróbica e resistência e tempo e cabeça para treinar e conseguir fazer um treino de 1h40 entregando muito. O que é melhor? 45 minutos 50 entregando muito ou 1h40 entregando muito? A gente tem... O que acontece, Marcelo? A gente entra num limbo ali de evidência. Por quê? A gente não tem treinos exatamente feitos como, por exemplo, o Mike Mentz propunha, como o Dorian Yates fazia, de muito denso. Então, a gente fica assim, nos estudos mostra assim, uma comparação rasa de séries. Entendeu? Então, o estudo A mostrou que fez 10 séries, teve o resultado Y. Fez 20 séries, teve o resultado X. E aí, como a gente tem essa comparação muito crua, a gente diz que o volume maior é melhor. Mais séries. Mas é muito crua. Por exemplo, o estudo Y não controlou a cadência, o
O estudo Z não controlou a amplitude, entendeu? Porque a densidade envolve, por exemplo, controle da velocidade de execução, da amplitude, amplitudes Sim, longas, porque isso sim. gera um tempo de tensão maior. Então, cara, aí a gente vai nas evidências empíricas. E as evidências empíricas nos mostram que é a mesma coisa, entende? Tá, mas então vamos assim, ó, eu já vi que a Letícia nos perguntou uma coisa aqui que eu vou ir conduzindo para a gente chegar nessa resposta da Letícia perguntando, a princípio, então, qual seria a carga certa, mas antes da gente falar de um RM, aquelas coisas todas que vocês falam, deixa eu só a gente amarrar assim, ó. Do jeito mais superficial e cru que a gente possa falar, quais são as coisinhas que o nosso seguidor, o nosso aluno, o nosso paciente, ele tem coisinhas que eles têm obrigação de saber. Por exemplo, essa questão assim da amplitude de movimento, da cadência, sabe? Porque para poder começar a dizer que assim, bom, a partir daqui a gente pode começar a falar sobre o que é carga, porque antes de ter técnica não adianta falar sobre carga. O que na Perfeito? É isso. técnica é o básico do que as pessoas têm que saber? Eu diria, cara, que uma das coisas é a amplitude de movimento, amplitudes articulares máximas possíveis. Então, o agachamento é para abaixar o bumbum, pelo menos quebrando a linha da paralela, certo? O tríceps na polia, o braço sobe todo e desce todo. O supino, a barra vem no peito, sobe tudo, barra toca no peito. Começando com a amplitude, igual você falou, a técnica precede a carga. Então, primeira coisa que a gente fala de técnica é amplitude. Outra coisa que eu gosto de falar é o controle da velocidade de execução. Então, por exemplo, a gente tem um mecanismo no nosso corpo que transforma os músculos e tendões em elásticos. Então, se você faz um movimento rápido, você joga muito no que a gente chama de treinamento pliométrico. Então, é o tendão que começa a fazer o trabalho. Ele bate e volta, e não a contração muscular. Então, deixa eu tentar fazer aqui. Então, por exemplo, lá no tríceps, você vai desce controlando o movimento. E não puff, bate, puff, bate, puff, bate e volta. Desce, controla o movimento e sobe controlando também, controlando as duas fases. Eu Então, sei que eu sei que com relação à cadência, vocês têm aí de vocês, da parte de vocês, várias questões assim de tempo de excêntrica e concêntrica e coisa e tal. Mas como é que a gente poderia dizer de maneira genérica? Como é que poderia dizer para alguém assim, olha, não, cara, que não pode ser muito rápido, não pode ser muito devagar. Não sei se a gente tem um jeito genérico de dizer para as pessoas assim, um jeito de cuidar a cadência. tem um jeito que são 2 segundos em cada fase. 2 segundos para subir, 2 segundos para descer. Então vamos ver aqui como que fica. Vamos ver aqui no tríceps. Fica assim: 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Aí tem Então, outras velocidades de execução. Já temos um dado, Tá? então, porque daí fica mais ou menos, então, 2 e 2. 2 segundos. Inclusive, se você for abrir os estudos que controlam isso, eles usam, na maioria das vezes, o chamado 2-0-2-0. 2 segundos para descer, para subir. Nenhum segundo na transição, né? Porque existe uma transição, e 2 segundos para descer de novo. Show. Que é o 2-0-2-0. A gente chama isso de cadência, né? E tem várias formas de manipular isso. Sim. Então, tem velocidades mais lentas, tem excêntricas lentas e concêntricas explosivas, quando você quer trabalhar a chamada potência muscular. Falando de idosos, o treinamento de potência é muito importante. Então, por exemplo, vamos pensar num treino de idoso. Ele desceria devagar o bumbum até esbarrar ali num banco, no sofá, e subiria muito rápido. Esse tipo de treino de potência muscular é muito importante para esse tipo de público. Então, é aquela coisa, né? A gente começa a entrar em algumas coisas complexas, que aí realmente a pessoa precisa de um treinador para pensar nisso para ela, né? Tá, a gente tem que tentar só dar uma ideia geral aqui para o pessoal, pelo menos, não desperdiçar o tempo na academia, porque é o que mais me deixa nervoso. O pessoal então, digamos assim, ó, o pessoal já pega assim. Eu já quero entrar numa coisa para falar sobre postura contigo, mas tá. Se a gente pega essa amplitude de movimento, então, cadência. Show. Então, o pessoal já sabe que tem que ter amplitude de movimento. É que eu fico com medo. Pô, eu falo esticar, porque esse dia eu estava conversando com uns alunos. Pode falar. E eu disse, não pode esticar a perna lá, o joelho, não pode estender todo o joelho no leg press.
Então, às vezes a gente Sim. diz, daí daqui a pouco alguém faz errado, né? É, Então, tem alguns que não pode estender. Como é que a gente perfeito. poderia dizer isso? Né? Para colocar, tipo, leg press não pode Aí, fazer uma alavanca no joelho, não pode perfeito. dar problema. Mas aí o que, que acontece, Marcelo? A cadência é também um fator de segurança. Porque se você estava falando do leg press, se você estica abruptamente, realmente você pode fazer a sua articulação extrapolar os limites, né? Mas quando você faz isso lentamente, você tem um fator de proteção, que instintivamente você vai falar, pô, peraí, cheguei no final aqui. Então você não vai dar aquela batida no final do curso da articulação. Sim. Mas aí também, aí, cara, aí a gente já entra em umas minúcias que realmente aí a pessoa precisa de um Sim. treinador para orientar. Sim, não, a gente tem que tentar ficar no que só para a pessoa não desperdiçar o seu tempo, porque eu vejo o pessoal desperdiçando tempo. Então, digamos que já está dominado, assim, pô, tem que ter pelo menos uma amplitude de movimento que entregue o estresse para a musculatura. Show. E tem que ter, então, uma cadência que faça com que não roube, não use essa sistema de mola, assim, beleza. E aí, Por então, fim, a carga. como é que a gente se aproxima, então, de conseguir dizer para alguém como seria a carga? A carga. Não precisa fazer o tal do teste de 1 RM. Você vai colocar, ou o seu treinador vai colocar no seu treino, 8 a 12 repetições. Significa que você não deve ser capaz de fazer a 13ª. Então, sempre que com amplitude, controle da velocidade de execução, você conseguir fazer a 13ª, num treino cuja margem é de 8 a 12, significa que a carga está leve, certo? Da mesma forma que, se você não consegue fazer a 8ª, você está lá fazendo, caraca, só saiu 6. Está pesado. Então, a carga deveria ser reduzida. Entendeu? Entendi. Agora, eu estou falando disso, é um treino de muito esforço. A gente tem uma escala que chama escala de Zurdos. Isso aí atingiria a escala de Zurdos entre 9 e 10, que é você não ter nenhuma repetição de reserva ou ter uma repetição de reserva. Certo? É Sim. perto Explicar disso que eu estou repetição de falando. reserva é difícil também, né, Felipe? É difícil. Explicar para a pessoa, porque é uma coisa subjetiva, né? Eu me lembro que uma vez eu falei no final desse meu processo, estava fazendo, eu terminei e comecei a fazer um treino um pouco mais leve, e disse, agora eu estou sempre deixando em torno de 1 ou 2 repetições na reserva, porque o meu treinador na época, claro, já tinha pegado um pouco o feeling, sabe? Consigo, então, subir a carga a ponto de conseguir ficar com 1 ou 2 repetições de reserva. É difícil de explicar isso, mas conforme a gente vai treinando, a gente vai se conhecendo e vai É, percebendo. Mas na prática, dessa tua as coisas fala, começam a. Na começa a fazer. A prática, gente a vai pessoa pegando sente. jeitão, né? Sim. Que eu brinco com os pacientes, assim, vai pegando É, jeitão. também aquela coisa, Marcelo. Estamos falando algumas coisas aqui, a pessoa, pô, legal, peguei essas dicas, vou implementar amanhã. Não quer dizer que amanhã já vai funcionar, ou vai funcionar em todos os exercícios, mas com o tempo as coisas vão se encaixar. Eu gosto de falar que é no balanço da carroça que as abóboras se Vai se ajeitam, né? Então, ajeitando. é, Tem uma questão nisso que tu falou, que eu fui perceber depois, então, que é essa coisa, eu não sei como é que vocês chamam isso, mas é uma questão assim de conexão neuromuscular, sabe? De conseguir entregar o estímulo lá no lugar certo. O que eu percebo? Assim, que eu era muito afobado antes. Era muito afobado. Eu queria fazer o movimento, eu queria completar o movimento. Hoje em dia eu estou mais maduro assim na musculação. Hoje eu não quero fazer o movimento. Hoje eu digo assim que eu quero mascar bem mascadinho. Por exemplo, vou fazer bíceps. Pô, eu quero conseguir. Claro, isso tudo eu aprendi com o meu treinador, assim como tu está nos ensinando, assim, fui aprendendo. Né? Pô, eu quero jogar todo o estímulo só no bíceps. Então, pô, ajeitar a postura, travar as escápulas, cuidar para ver se eu não estou roubando no feito. ombro, apoiar bem o cotovelo em algum exercício que é apoiado, como eu fiz rosca, para conseguir jogar ali e fazer devagar, fazer concentrado, fazer entregando. Porque a pessoa diz, então tá, não posso conseguir fazer 12. Mas às vezes a cabeça ela não tá boa. E às vezes tu diz, não, eu fiz com muita dificuldade, não consigo fazer 12. E faria 15, 16, porque não tá ainda entregando, assim, né? Eu não sei como é que tu trabalha isso com teus alunos, como é que tu Olha, explica aqui. isso, essa parte que você está falando, aí já entra em alunos mais avançados, bem mais avançados. Mas uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte:
isso que você está falando de concentrar no músculo, de estimular, de tentar concentrar de uma maneira para fazer uma hipertrofia mesmo num músculo específico, isso aí é mais avançado. Mas uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas é o seguinte: musculação não é algo que dá para fazer de maneira automatizada. Não dá para fazer musculação ouvindo podcast, videoaula, aula para concurso, seriado. Nossa, não dá. Impossível. Porque, Sim. na verdade, é o seguinte, né? Eu digo o seguinte: poxa, você fez... Não, mas eu faço musculação e ouço a minha aula e eu aprendi muito na minha aula. Então, você não treinou bem. Então não treinou bem. A aula foi legal, você aprendeu os conceitos da aula que você estava ouvindo. Mas o treino de musculação eu sei que foi péssimo. Porque não é natural, mas não interpretem mal, esse não é natural, fazer musculação e levar o músculo ao limite. Não é normal. O ser humano tem uma tendência evolutiva de facilitar as coisas. Então, por exemplo, vamos pegar no passado primitivo, um ser humano vai levantar uma tora de árvore. Ele vai levantar da maneira que gaste menos energia e só uma vez. Só vai levar daqui para lá. Não vai falar de O levar mínimo daqui para lá, de cá possível. para lá, daqui para lá, de cá para lá. Não vai fazer. Que é o que a gente quer na musculação. Então não dá. É diferente de caminhar ou correr. Caminhar ou correr, ou mesmo até pedalar, dependendo do circuito, você consegue fazer de uma maneira sem prestar atenção. Você vai naturalmente no fluxo, né? E aí você consegue ouvir o seu podcast. Mas musculação não rola. Então, cara, eu já vi pessoas fazendo musculação, entre aspas, né? Fazendo uma reunião. Nossa, Não, fulano, pois mãe. tem que comprar. Tem que comprar, pode comprar, tá? Eu vou falar com o Pedro. Pô, é óbvio que o treino não está funcionando. Se a reunião está funcionando, o treino não está funcionando. Com certeza. Não, essa foi. Eu nunca tinha pensado nisso. Pô, cara, curti muito essa questão evolutiva ali, porque realmente caminhar e correr e pedalar são coisas que a gente consegue botar no automático. Eu me coloco agora pensando assim, treinando. Cara, é impossível entregar efetividade de treino fazendo qualquer coisa, cara. É realmente impossível. Então, eu acho que essa fica uma dica muito importante. Assim. Se a pessoa está ali na academia e fica uns 45 minutos, 50 minutos, e ela conseguiria fazer coisas, escutar coisas, resolver problemas, ela não está treinando, realmente. Cara, Uma coisa que eu brincava muito quando eu trabalhava na academia, eu trabalhei muitos anos na Smart Fit. E aí o aluno vinha reclamar da música. Pô, mas essa trilha sonora... Eu falei, amigo, que trilha sonora? Tu tá ouvindo música, velho? Você tá prestando atenção na música, então você não tá treinando direito. Porque é sério, é, você vai colocar um fone, vai colocar... Você pode colocar, fazer o que você quiser. Mas, por não exemplo, tem você faz como. uma série de agachamentos, você não ouviu nada. Depois da série de agachamento, você vai sentar ali, vai ter um pequeno desmaio, também não vai ouvir nada. A Então, maioria assim, das vezes não vai nem ver nada, nem vai escutar, nem ver. Cara, eu assim, até a minha mulher também, a Sabrina, mas eu chego a fechar os olhos, assim, quando eu estou fazendo, não tem como, cara, fica em outro universo, né? Realmente é uma coisa que é antinatural, foi bem. E será que essa questão, nada a ver agora, vou falar um negócio que me ocorreu quando tu falou. Me ocorreu quando tu falou, eu não sei agora. Mas assim, ó, então tá, peguei, pô, 18 meses, comi certo, treinei full, assim, eu tava sempre, nem sei se, eu vou te falar agora, depois tu me corrige, mas, pô, tava sempre, realmente, sempre super cansado, assim, porque eu entreguei muito, muito no treino. Então, eu fiquei 18 meses, 1 ano e meio, foi assim, eu tava cansadaço, porque eu entregando, 4, 5 dias na semana, transformei meu corpo, ficou bem, fiquei musculosinho, fiquei direitinho, assim. Então isso, talvez isso não seja natural. O que tu acha, Felipe? natural em termos de Não seja o cansaço. fisiológico, não, a musculatura. Ficar musculoso, ficar com musculatura, ficar definido, com musculatura evidente, talvez o corpo não queira isso. Não, não vejo isso porque você está dizendo para ele que você precisa. Você está trazendo um estímulo ali, dizendo para ele, cara, eu preciso de mais força, eu preciso de mais massa muscular. O que a gente pode falar é que você está ultrapassando os padrões de um homem primitivo, os padrões médios, mas que não é natural, não vejo indicação disso não, porque você está... Que beleza, um alarme. Você está dizendo para ele, você está dizendo para o
seu organismo que você precisa. A verdade é ele que vai você não responder como ele precisa. for capaz de responder, né? Ele vai responder como Isso. for capaz. É, É, na é. verdade, a gente sabe que é opcional, né? Para nosso cotidiano atual, é opcional. Mas para o organismo, ele está entendendo, caraca, esse cara precisa. O bicho está pegando lá fora, ele precisa. Vamos que vamos, vamos que vamos. Agora, é lógico que isso tem um gasto energético muito alto, tem um gasto proteico muito alto, que só uma vida moderna suporta, né? Eu imagino que nos primórdios não Sim. havia interesse nem a capacidade de suportar isso, né, energético e proteicamente. Sim, eu acho que eu vou até aproveitar isso que tu falou, só porque eu constatei, mesmo trabalhando com isso, eu constatei isso só quando eu vivi, realmente. Eu sabia de ver vocês falarem e tudo, mas eu não tinha isso tão real. Quando eu consegui entregar, Felipe, efetividade de treino valendo, o que eu percebi? Cuidado com o que eu vou falar agora, não é uma verdade absoluta, mas assim, chegou um ponto que eu disse para minha mulher em casa, eu posso comer quanto eu quiser. Acabou. Posso comer quanto eu Interessante, quiser. Da minha... interessante. Porque assim, ó, claro, eu cultivo já desde lá, aquela época do solto, 2010 lá, eu cultivo uma rotina alimentar natural, processamento mínimo, proteínas vindas de carnes, ovos, lácteos integrais, saladas verdes, hortaliças, frutas. Comecei a pegar mais pesado, comecei a botar whey protein, creatina, não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas comecei a botar para fazer um superávit proteico ali, conseguir dar vazão à hipertrofia. E aí, da comida, Felipe, eu disse para minha mulher, chegou um tempo, eu disse para o Léo, meu treinador, cara, acabou, eu posso comer quanto eu quiser, eu posso ficar o dia inteiro comendo, porque eu controlei a balança e eu fui subindo de peso e fui ganhando força e fui rendendo na academia. E chegou um momento de platô que eu estava entregando muito na academia, comendo um horror de container, e a balança não subia mais. E se eu, por acaso, assim, um dia pulava o café da manhã, que eu fiz muito jejum quando eu emagreci, não comia, a balança já caía 1,5 kg, 2, 3 quilos. Não, para aí, eu tenho que comer mais e comer mais. É, Daí eu comecei a falar, até no consultório eu comecei a falar, olha, não estou conseguindo emagrecer, eu não estou conseguindo emagrecer. Entrega mais na academia, entrega mais, porque se o ponteiro bater, sair do verde e ir para o amarelo, sair do amarelo e começar a bater no vermelho, a mágica acontece, porque realmente, assim, o exercício não é determinante do emagrecimento, sem dúvida. O determinante do emagrecimento é uma questão mais geral de estilo de vida, comandado pela alimentação, mas exercício com o ponteiro no vermelho, cara, vou te dizer assim, ó, só eu abri a comporta para comer e não subia mais peso. Não sei qual é a tua experiência, o que tu pensa disso? olha, a minha experiência, as primas falam assim para mim, pô, bicho, eu não acredito que você come tanto assim e não é gordo. Eu não tô no teu nível, eu não tô no teu nível de treinar tão intenso e de poder comer livremente. Mas realmente eu como bastante e tô longe da obesidade. Mas uma coisa interessante é o seguinte, que as pessoas falam assim, poxa, o músculo gasta mais calorias do que o tecido adiposo. Não é por aí. É Que pouquinho, gasta, né? que gasta, que faz diferença, Marcelo, é a sinalização para a construção. É o Quando você repouso, sinaliza né? É o repouso, esteticamente. né, cara? Que é um troço mais mágico que tem. E aí você sinaliza para o seu organismo, construa massa muscular. Gente, qualquer construção demanda energia. Tu vai levantar um muro do lado da sua casa, isso demanda energia. A energia da fabricação dos tijolos, da formação dos tijolos, para empilhar os tijolos, passar o cimento. Então, quando você sinaliza, construa tecido muscular, isso sim altera o metabolismo de repouso. Então, tem um estudo do Paoli que papo de 300, 400 calorias depois de um treino intenso, 22 horas depois, o metabolismo estava alterado. Então, cara, faz sentido isso que você está falando. É lógico que é igual você falou. Gente, com ressalvas do que eu vou falar, mas eu como o que eu quiser. Eu como a quantidade que eu quiser. É lógico que é com ressalvas, mas é por aí. Mas Você pode... acho que foi bem essa percepção que eu tive, assim, porque eu entrei, quando eu consegui entregar muito no treino, eu percebi assim, depois, pô, fica aquele fim de festa, depois da musculação, aquele fim de festa. Nossa, mãe, cara, percebe que o corpo foi ao extremo, assim.
e fica ali se recuperando, pedindo para descansar, pedindo para comer, pedindo para beber água, o corpo fica falando assim. E realmente, sem dúvida, um pouquinho de músculo, o trabalho que a gente precisa entregar na academia e o trabalho que o corpo tem no repouso para construir um pouquinhozinho de músculo é tanto desperdício, porque é difícil fazer isso, é difícil entregar muito e é difícil construir. E realmente, então, é um grande auxiliar do emagrecimento quando é efetivo, né, Piatias? Eu fico com medo do pessoal ir para a academia fazer como aquela mocinha que eu falei no começo, assim, e entregar muita esperança de emagrecimento na musculação, Ou mas mesmo a fazer entrega é 1 hora e meia desse jeito não adianta. Fazer 1 hora e meia, 2 horas desse jeito não adianta. Porque é como se você estivesse lavando louça, varrendo a casa. É uma intensidade baixa. Tem que entregar, assim. E aí eu comecei a botar nos stories, tanto aqui no Instagram aberto quanto no Instagram do Bases, lá, que é um curso que eu tenho, eu comecei a botar nos stories, eu dando umas entregadas pesadas, assim, sabe? Eu disse, não, para aí. Eu tenho que fazer isso, vocês olham, tem que pelo menos te aproximar. Não, então, para aí, então, eu não estou treinando ainda, não, então vamos lá. Fez muita diferença quando eu comecei a mostrar, assim, chegar perto da falha, ou eu teve treinos que eu gravei inteiro para o pessoal ter uma ideia de volume, assim, não, para aí, não, isso aí eu não faço. Não, mas então tá, nós vamos precisar chegar pelo menos perto. Teve uma pergunta aqui, ô Felipe. Calistenia é musculação? Não, a musculação ela tem alguns exercícios de calistenia dentro da sua rotina clássica, né? Mas ela não é chamada de musculação, a gente chama de é um tipo de treino resistido, treinamento contra a resistência. A resistência, no caso da calistenia, é o peso do corpo, né? Então, é um tipo de treinamento contra a resistência, que é muito bom. O ser humano tem que ter um treinamento contra a resistência, seja o crossfit, seja a musculação, a calistenia. Lógico, a musculação é melhor e mais completa, mais segura, mais equilibrada também. O mesmo o Pilates. O Pilates de estúdio é um tipo de treinamento contra a resistência. Você tem ali os elásticos, alguns exercícios resistidos que a gente fala, e é fundamental que tenha pelo menos um desses tipos de treino na rotina de qualquer ser humano. Então, assim, eu gosto de pedalar, gosto de correr, gosto de nadar. Ótimo, legal. Mas tem que ter o treino resistido. Tem toda uma questão de questão óssea, né? De trofismo ósseo, muscular, da questão da longevidade. Não adianta só entregar aeróbico, ou só entregar Muita exercício coisa, cara. de endurance, porque a questão metabólica da musculação, do exercício resistido, então, melhor dizendo, a questão metabólica e hormonal do exercício resistido não pode ser substituída por outras modalidades. Né? E assim, coisas mais simples, Marcelo. Para você levantar do toalete para ir para a cozinha, você precisa de força nos membros inferiores. É lógico. A gente com 40 anos consegue fazer isso de olhos fechados. Mas vai chegar um dia que não é que vai chegar um dia. Para muitas pessoas chega um dia em que isso não é mais possível. Mas não vai ser assim. Eu tenho estudos que mostram que as pessoas começam a treinar com 70 anos de idade. Em 3 meses, elas retornam à força de homens de 40 anos sedentários. Está entendendo isso? Sim. Com 70 anos de idade sedentários, faz musculação, em 3 meses o músculo responde e tem a força de homens sedentários de 40. Ou seja, a força de um homem sedentário de 40 é perfeitamente suficiente para fazer o cotidiano. Sim. Então, essas coisas simples mesmo. Maravilhoso, sem dúvida. A gente não quer só viver muito, mas a gente quer viver bem, ter autonomia. A gente não quer sobreviver, a gente quer viver, né? A gente tem que ver isso também. Muitas pessoas hoje idosas, elas não vivem, elas sobrevivem. Então, a nossa geração vai ser uma geração que vai encontrar muito poucos jovens. Então, a gente tem que pensar nisso também. Pô, quem vai cuidar de mim? Eu conheço um caso familiar que a pessoa tem 8 filhos e dá confusão para cuidar do idoso. 8 filhos e é difícil para os filhos cuidarem desse único idoso. Como que vai ser a gente? Temos 1, 2, 3 filhos no máximo. Perguntaram um negócio aqui legal, Marcelo. Perguntaram um negócio aqui. Body pump é um tipo de musculação? Então, body pump é um tipo de treinamento resistido, né? Contra a resistência. Eu nem sei como é que é body pump. Não sei como é que é. A body pump é uma aula coletiva, com barras, com alguns halteres, algumas anilhas, mas é uma aula coletiva, que o professor vai lá e faz, e aí os alunos fazem na frente dele.
É um tipo de musculação coletiva. É sim um tipo de treinamento resistido e substitui a musculação. Não no mesmo nível, mas... Tem uma pergunta aqui de como fazer para substituir a musculação. Então, com esse tipo de modalidade, body pump, crossfit, treinamento, alguns tipos de treinamento funcional de academia, calistenia, embora a calistenia seja bem restrita. Por exemplo, poxa, a calistenia para o Pedrinho, que tem 18 anos e pesa 60 quilos, é incrível. Agora, para o Pedrão, que tem 50 anos e pesa 120, ele é sedentário, é complicado. Você já parte de um peso Cara, que já tem de ser excessivo. sabe o que eu falei? Eu fiz uma live sobre musculação, não sei se chegou a assistir, mas nessa live de musculação, eu falei um negócio, saiu assim, e aí depois que saiu, eu disse, pô, que legal isso que eu falei, saiu. E eu acho que entra nisso que tu falou, assim, eu acho que a musculação, ela torna democrático o movimento resistido, ela equaliza, ela pega o Pedrinho Pedrão e entrega o estímulo efetivo para os dois. Por isso que eu comecei a me apaixonar. Esse é um ponto muito importante. O CrossFit, o Pedrinho, que tem experiência em treinamento físico, adora competições e tem as articulações perfeitas, é incrível. Agora, para o Pedrão, que já carrega uma artrosezinha, que está com uma bursite no ombro, o CrossFit não vai ser legal, entendeu? Então é isso. CrossFit, eles têm a proposta de gerar adaptações assim, para cada público. Mas eu acho que a musculação ela equaliza muito, assim, né? De conseguir entregar a efetividade. E eu acho, mas não sei nem se tu tem evidências para nos apresentar, que no que diz respeito à transformação, à recomposição corporal, que é o que está se usando agora esse termo, assim, mas transformação corporal, recomposição corporal, perda de gordura, ganho de massa magra, de massa óssea, de modelar o corpo, assim, de entregar uma mudança. Acho que a musculação é campeã. Não consigo imaginar outra modalidade que consiga transformar tanto o corpo de uma pessoa. Olha, vamos lá. Espero que as pessoas me entendam bem. Vamos. Na média, eu vendo a média, o CrossFit vai ser mais capaz de fazer isso que a musculação. Porque no CrossFit não tem brincadeirinha, tem intensidade. Agora, modéstia à parte, a minha musculação, a que eu passo, a que você faz. Eu quero te perguntar. Aqui eu passo, a que você faz. CrossFit top, calistenia top, body pump top, musculação. Perfeito. Tudo no top é musculação. Tudo no top a musculação vai vencer. Tudo no top a musculação vai vencer. Mas o que eu vejo no horizonte, o CrossFit vence. Mas por quê? Entretanto, Felipe, mas olha aqui, mas tem uma injustiça, cara. Tem uma injustiça que é o seguinte, ó. Quase todas as outras modalidades ninguém se atreve a fazer sozinho. E a musculação, a menininha, o menininho, o tiozão, no Brasil, né? No Brasil, se sente confortável de pagar uma mensalidade na academia e fazer isso aqui. E aí é injusto, porque aí todas essas variáveis que a gente está falando sobre postura, isolamento de grupo muscular, tempo sob tensão, a programação, que hoje, como eu valorizo a programação de um programa de exercício para o ano inteiro, planejando pontos fortes, pontos fracos. Aí não, vai ali, paga R$100 e poucos, ou R$50 numa mensalidade, vai ali e faz. E na CrossFit tu não vai fazer sozinho, nem nenhuma outra modalidade, vai ter um instrutor. Então, por isso que eu acho que talvez fique assim, eu acho que levando todos eles às últimas consequências, com a melhor instrução de todos, poxa vida. Aí a musculação vence. Nesse contexto, sim. Você tendo o melhor possível de dos mundos, a musculação vence. E ela vence também pela capacidade de você manter a constância. Então, o CrossFit, muitas vezes, ele gera alguns desequilíbrios e ele lesiona mais. Isso aí é científico. Lesiona aproximadamente 15 vezes mais. Tem uma briga grande nisso aí, né? O Piatese. O pessoal da CrossFit não gosta de falar que lesiona. Eu costumo falar o seguinte, eu mato a cobra e mostro o pau. Então, eu mostro os estudos. Tem no meu YouTube, tem no meu Instagram. E outra coisa, os crossfitters comparam muito o crossfit com esportes. De fato, quando você compara o crossfit com um esporte, como, por exemplo, o futebol, o crossfit lesiona menos que o futebol. Lesiona menos que o atletismo.
Mas, quando você compara com a musculação, então, por exemplo, até ontem eu entrei num debate numa página de ciência do exercício. Essa Falando, é poxa, uma o índice de briga. lesões do CrossFit, os índices de lesões do CrossFit são baixos. Sim, são baixos comparado com esportes. E comparados com musculação, mostra aí pra mim. Aí ninguém sabia me mostrar. Aí eu fui atrás de um estudo que eu já conheço, que é com bodybuilders. Bodybuilders lesionam 15 vezes menos que a média no CrossFit. Ou seja, o cara que leva a musculação ao extremo lesiona 15 vezes menos que o CrossFit. Então, o que dirá um treinamento civil de musculação? Você, para o seu personal. Por mais intenso que você treine, você não treina igual Sim, um bodybuilder claro, profissional. Você claro. não treina para subir num palco. Tá entendendo? Então, assim, mas eu Essa mato a é pobre e uma mostro o pau. briga, Filipão. Nossa, mano. Marcelo, eu tenho tranquilidade. Eu mato a pobre e mostro o pau. Ah, o CrossFit é ruim, não. Não, Ruim é o CrossFit sedentarismo. O é CrossFit é top, não tem maravilhoso. dúvida que é. Entendeu? Sim. CrossFit é maravilhoso. Ruim é o sedentarismo. Mas lesiona mais que a É. musculação. Eu tenho essa mesma. Eu já fiz CrossFit também, acho top, acho muito legal. Acabou que, assim, por questão muito pessoal minha, eu acabei ficando mais na musculação mesmo, porque a CrossFit tem toda uma proposta maior, assim, de socialização e coisa e tal. E eu, no treinamento, eu sou, como diz o meu personal, assim, eu e a minha mulher, a gente é meio autista. A gente chega lá e faz quieto, louco, sabe? Quieto e resolve aquilo ali. E eu me sinto melhor. E acabei me sentindo melhor. Perfeito? Mas fiz CrossFit, acho muito legal o CrossFit, eu achei muito legal. É importante. E acho que tem toda uma questão técnica de condução e tudo, beleza. Mas nessa questão da equalização e da, assim, poxa vida, hoje na musculação, claro que isso que eu vou falar agora também é uma coisa um pouco mais avançada, assim, mas eu fui aprendendo com o meu treinador e hoje em dia, quando eu vou para academia, poxa vida, eu tento concentrar assim, pá, na cabeça anterior do deltoide. Eu quero desenhar o que eu vou fazer, entendeu? Para onde que eu vou jogar força no quadríceps? Para mais distal ou mais proximal? O nível de detalhe que a musculação, quando a gente evolui dentro da musculação, né? Quando evolui dentro da musculação, o nível de detalhes que tem, assim, de musculinho por musculinho para desenhar, eu não consigo imaginar em outra modalidade que consiga Não. fazer isso, assim, desenhar o Sim. corpo gomo por gomo, detalhe por detalhe. Então, por isso Não. que, Sim. pô, tem, E com tem muita toda uma... segurança, né, cara? Sim, Você vai, por exemplo, posterior de ombro, aquele músculozinho do posterior de ombro, bonito pra sim, caramba. Pô, tu vai fazer isso de uma maneira muito segura numa máquina, saca? sim, Fazer o crucifixo invertido, concentrado ali é muito, sim. muito, muito seguro. E para o pessoal que acha a musculação chato, é É porque chato não mesmo. pegou esses, é porque não pegou Não, esses detalhes é ainda. chato. Pô, tá louco, é Não, Marcelo, é apaixonante. chato. Não, peraí, mas aí você tá falando, é porque você já tá entrando numa área, velho, você já tá caminhando para um nível de bodybuilding. Tu já tá Não, pensando na mas parada como uma é arte, que quando o né? pessoal quer só o movimento, é chato. Fazer 3 de 12, 3 de 12. Mas quando começa a ter essa conversa, assim, de entender o músculo, a postura, de entregar, de perceber a mudança corporal. Eu vou Ah, discordar de poxa você, vida. eu vou discordar de você para ajudar os seus pacientes. Não procure prazer na musculação. Esse é um ponto, Marcelo. Ai, São muito poucas pessoas que encontram prazer em sofrer. Por mais que você fale, porra, caraca, que massa, velho, eu tô fazendo aqui, e ó, esse músculozinho, a cabeça longa, ó, proximal do posterior do ombro. Pô, cara, isso não é legal. E outra coisa, além de não ser muito legal, é porque outra coisa, a comparação é com o quê? É com o esporte. Pô, o sim. cara que jogou futebol fala, caraca, o cara fala que isso é legal, velho, eu jogo futebol. Eu joguei basquete. No Ai, CrossFit cara. é uma pilha do caralho. A mina do lado tá me olhando aqui, levantar o pesão, arremessar o peso, muito massa, mó tesão. Então, quando você compara a musculação com essas coisas, ela é chata. A musculação é um meio para o fim. Ah lá, a galera já está Cara, concordando comigo. não, mas eu acho que existe vida após a música, existe prazer, a prazer. Eu vou dizer assim, cara, eu tenho áudios meus, áudios gravados dizendo assim, eu odeio musculação, eu não aguento mais. Eu tinha planejado para 9 meses e acabou dando 18 meses.
E lá pelo quarto, quinto mês, eu tenho áudios dizendo assim, ó, eu vou fazer isso aqui porque eu vou provar que eu vou fazer. Ah, mas eu não aguento mais, eu tô dolorido, eu tô cansado, eu tô estressado, eu não quero. Tá, continuei, cara, continuei. Eu vou te dizer hoje, velho amigo, eu vou te dizer, cara, assim, eu espero a hora de terminar o consultório para ir lá mascar. Vou mascar o posterior de ombro hoje. Hoje vou fazer um dia só de ombro. Cara, eu saí assim do ódio total e absoluto, Tá certo. raiva. Cara, hoje eu vou assim, pô, que beleza. Aí chego em casa, orgulhoso. Eu achei prazer na musculação, Piatiese. Que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Tá. Talvez você tenha entrado ali no 0,001%. Mas ainda assim, se eu chegar para você e falar assim, Marcelo, musculação não dá resultado. Você continua? Ah, não, talvez se eu não tivesse visto o resultado, talvez não. É o Claro, claro. resultado, irmão. Não, É o acho que sim. resultado. Então, Acho que veja bem. sim. Acho que o que motivou, sim, foi o resultado. Sim. Perfeito. Mas, Então, mas é que, como é então que tu me explica agora, assim, ó? Eu tô bem, eu não quero mais mudar tanto meu corpo, eu tô bem, tô bem. Hoje, antes de sair de casa, eu perfeito. recebi um elogio da minha esposa. O que tu acha? Não, tu tá maravilhoso, tá muito bem. Pô, tô maravilhoso. Pô. Mas mesmo assim, eu quero ir agora, amanhã, e quero fazer costa e ombro. E eu, entendeu? Então, e agora? O resultado eu já peguei. Tudo bem, E tudo agora? bem. Não, tudo bem. Você entrou no 0,01% que curte esse negócio. Mas para a maioria, Eu velho, te eu falo entendi. para não buscar o prazer. Sim, eu te É um meio entendi. para um fim. Eu digo que a gente tem que colocar as coisas em caixas racionais e caixas prazerosas, divertidas. A musculação é na caixa da razão, Sim, sim. Não, para eu a te maioria entendi. das pessoas. Eu te entendi. Tem que fazer. Tem que fazer. Mesmo não, tem Sim, que fazer. Te é, entendi. simplesmente. Teve uma pergunta aqui e eu vou botar porque foi um divisor de águas para mim. E eu não sei quanto tu tem assim de ciência para nos botar que é assim, ó, sobre o tempo de descanso entre as séries. Isso para mim, cara, foi transformador na minha vida. Quando a gente descobriu, eu vou deixar tu falar e depois vou te contar o porquê. Mas qual é o tempo assim de descanso? Então, a gente tem um estudo que eu diria que ele é definitivo sobre o assunto. Definitivo não, mas ele traz uma visão definitiva, que é do Schoenfeld, que é o maior especialista em musculação do mundo. Ele já foi fisiculturista sem esteroides, né, que é uma categoria de malucos, que são os caras que vão na raça mesmo. E, e ele é o cara que mais publica, mais revisa. E aí era a comparação entre 1 minuto e 3 minutos. A gente sempre soube, né? Sempre soube, entre aspas, que descansos maiores favoreciam o ganho de força. Mas esse estudo do Schoenfeld mostrou que descansos maiores favorecem também a hipertrofia. Então, o grupo de 3 minutos foi melhor em tudo, entre as séries, né? Do que o grupo 1 minuto. Pô, professor, eu tenho que descansar 3 minutos? Pô, não tem. Mas o que eu gosto de dizer para as pessoas é o seguinte: pensa em descanso maior do que 1,5, mais para 1,5 acima do que 1,5 abaixo, ou mesmo abaixo de 1 minuto. Porque o que acontece, Marcelo? Quando você faz uma série bem feita mesmo, você precisa de um tempo para descansar, para que você consiga fazer novamente uma série muito bem feita. Porque digamos que você vai lá fazer um agachamento ferrado e descansa 30 segundos. A segunda série Sim, vai ser uma porcaria. Agora, você faz um sim. agachamento errado, descansa 2 minutos e meio, 3 minutos, a outra série também vai ser muito boa. Pois é, Entendeu? pois Quando é. você faz descansos muito curtos, você acaba perdendo qualidade ao Sim. longo do caminho. Entendeu? Sabe que assim, ó, esse meu mesmo treinador, ele começou comigo lá, cara, quando eu emagreci, eu usei muito low carb e jejum, muito low carb e jejum no emagrecimento. E agora, agora que eu digo 2020, 2021, quando eu sentei com ele e disse, quero virar o jogo, quero mudar. E uma das coisas que a gente organizou foi realmente o tempo de descanso. E eu vi que eu precisava, eu vi não, o Leonardo, o Léo, viu que eu precisava de um tempinho de descanso maior para entregar.
A minha mulher faz muito mais força que eu, se arrebenta, se destrói com 1 minuto de descanso. E eu jogado para o mesmo volume, com 1 minuto de descanso, eu chegava assim, não a falha, mas a exaustão, e não entregava tanto. E aí o Léo começou assim, jogou lá para cima. Eu querendo me atirar, e eles, não, nós vamos esperar 3 minutos, vamos começar a estudar. E a gente começou a achar, o Léo achou, acho que deu, assim, eu não me engano, assim, acho que 2 minutos entre as séries e 3 minutos entre os exercícios. Cara, mudou o jogo total. Assim. Isso é uma coisa muito individual, porque cada um vai entregar de uma forma, mas só fica interessante dizer assim, não dá para não ter essa variável como sendo uma variável que se preste atenção. Não dá para ir ali tá escutando o podcast, aí solta, olha para o lado, pergunta para o BBB e depois dá de novo. E vai de novo. Tem algo errado. Se acontece isso, tem algo errado. Olha, hoje, o pessoal está falando aí que descansa 45, 1 minuto. Hoje, é interessante também notar que exercícios têm o seu descanso diferente. Sim. Então, por exemplo, o exercício de bíceps é muito menos exigente do que um agachamento. Então, nos exercícios de bíceps, eu coloco menos descanso do que num agachamento, necessariamente. Claro. Leg press, a mesma coisa. Claro. Agora, o que eu posso falar para o pessoal aqui? Gente, eu não uso menos de 1 minuto e 15, 1 minuto e 15 em nenhum exercício mais. Sim, sim. Então, a minha prescrição, ela foi mudando ao longo dos anos, com os estudos, as experiências práticas, e eu não uso menos de 1 minuto em nenhum exercício. Sim. Mesmo que seja um exercício de um músculo pequeno, posterior de ombro, não uso menos de 1 minuto em nenhum exercício, só para o pessoal ficar ligado aí. Claro, estamos falando de treinos sérios. Se você chega na academia e vai lá, vou lá só para curtir, vou para conversar, estou fazendo de boa, não estou nesse nível de esforço que o Marcelo está falando, aí realmente as coisas ficam mais aleatórias e tanto faz. Agora, sim, treinar sério, com determinação de carga específica e precisa, nenhum exercício eu uso menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto e 15, na verdade. Isso foi uma coisa que eu percebia que era importante a gente falar, porque eu olhando os treinos, assim, a gente percebe, primeiro, uma variação muito grande, assim, tanto sai do exercício e já repete rapidinho, quanto pouco tempo de recuperação de uma série para outra, porque tinha uma questão, assim, que era 30 segundos, era 45 segundos, e realmente um descansinho maiorzinho, assim, de acordo com as individualidades, pode mudar completamente o jogo. Para a gente terminar, Piatiese, tem uma pergunta boa aqui, ó, porque assim, um treino eficiente pode ser feito em 1 hora, e essa é uma coisa que tu faz lá no teu programa. Como é que funciona? Como é que funciona o teu programa? Como é que é o teu esquema? Eu tenho 2 modalidades principais, né? De treino em casa e treino em academia. O treino em casa já é um programa pronto, tem um link lá na minha bio, e a pessoa entra e descobre como é que funciona. E já é um programa pronto. Modéstia à parte, é o melhor programa de treinamento em casa da internet. Por quê? Show! Porque, Marcelo, as pessoas enchem muita linguiça em treino em casa. O treino em casa, sem materiais de treino, que é o meu, né? Sem materiais específicos, que eu ensino a adaptar, não tem muito para onde correr, cara. O que funciona e o que é seguro são poucos exercícios. Então, a forma como eles serão feitos e a organização semanal deles é o que vai mandar. Sim. Então, são aquelas variáveis, são as variáveis, manipulação das variáveis. Tem de treino enchendo linguiça, de pulação, parecendo uma perereca na sala de casa, não é brincadeira. E o outro é o treino qualitativo, que eu chamo de treino qualitativo clássico, em que eu prescrevo individualmente para as pessoas. A pessoa vai me responder uma anamnese, vai dizer, poxa, Felipe, meu joelho dói quando eu faço exercício Y, eu tenho 30 minutos, eu tenho 40, eu quero treinar 3, eu quero treinar 6, eu quero treinar 1 vez por semana. E aí eu vou fazer um programa de treino individual para essas pessoas. E aí o link na minha bio lá também explica como fazer. Esse aí tem uma lista. São treinos de mais ou menos 1 hora? Não, varia. Varia, por exemplo, a pessoa vai treinar 1 vez por semana. Tem aluno que treina 1 vez por semana. Essa pessoa vai treinar 1 hora. A não ser que ela me peça, eu não quero 1 hora, eu vou dar um jeito. Mas aí a gente começa a negociar algumas coisas. Pô, um treino de 1 vez por semana não vai trazer muito resultado estético. Teremos funcionalidade, teremos força. Mas resultado estético a gente tem que pensar em 3 ou mais vezes.
Ah, esse é um dado Mas até na interessante média, da gente ter deixado aqui, né? A gente precisa de pelo menos 3 dias na semana para entregar um resultado. estético, estético e de auxílio no emagrecimento, sim. Funcional, uma, duas vezes. Funcional que eu falo, poxa, melhorei minha dor na coluna. Poxa, estou conseguindo pegar aqui os pesos aqui em casa, estou conseguindo levantar a mala no avião mais fácil, entendeu? Show. Ah, e aí, cara, na média funciona entre 25 e 35 minutos, 4, 5 vezes por semana. Tá. É a média dos meus alunos. Show. Show, né? Sentando o laço. Sentando o laço. Aí realmente treinando com falha, o próximo da falha. E a galera gosta. Eu vejo os comentários ali, o pessoal curte. Beleza, meu garoto. Beleza, eu estou satisfeito para essa nossa primeira live aqui. De vez em quando vamos sentar, então vamos dar uma Também gostei. aprofundadinha, assim, tanto para os iniciantes quanto para quem já está mais adiante. Então, acho que para Podemos. hoje ficou legal. Não sei se tu quer deixar uma última mensagem aí. Eu acho que a gente matou bastante coisa. O que eu gosto sempre de falar, que é a minha bandeira, é: se você acredita que não tem tempo para treinar, você tem. Você só não sabe disso, mas você tem tempo para treinar, porque não é necessário muito. Show, show. Efetividade, né, cara? Efetividade. E aí, para Isso. efetividade, a gente precisa de direcionamento. E aí entram vocês, que são os caras, velho. Eu sou muito fã de nutricionista, sou muito fã de educador físico e muito fã de terapeuta, psicoterapeuta e psicólogo. Eu acho que quando junta, assim, médico, nutricionista, educador físico e um terapeuta, cara, a vida vira. Não tem jeito. Mas Vai dar vocês certo. são demais, cara, tá? Sou fã de vocês. Sou fã do meu treinador, Leonardo. Sou teu fã, sou fã de vocês. Muito bom. Obrigado, viu, meu velho? Obrigado. Show de parabéns pelo Foi trabalho. um prazer, Show de tá? bola.